Voltando aqui, pessoal, a gente tinha parado aqui, né? Então vamos retomar a aula. Nessa aula a gente vai editar o precioso PHP. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa dar um if e set. O que seria o iset? Iset, ele vai nos dizer que tudo o que tiver dentro desses parênteses, dado a função iset, tudo que tiver aqui dentro, se existir conforme o if, todas as funções, todos os parâmetros dentro disso serão executados. Então vamos lá. A gente tem que nomear o botão, name igual a enviar. Então, se post, se enviar existir, vai nos imprimir na tela botão pressionado. Vamos ver. Botão pressionado, é exatamente isso. Então, o login é igual a mysql underline real underline escape underline string. Eu sinto que tem alguma coisa escrita errada, mas mesmo assim. Aqui post, como definimos mesmo, login. Então aqui vai login. Primeiro precisamos fazer uma conexão propriamente com o banco de dados, né? Porque aqui MySQL, se for requisitado, vai dar um erro, quer ver? Então, ó, MySQL, eu escrevi errado. Eu sabia que eu tinha escrito errado. MySQL line real escape, não escape. Ó, tá dando um erro porque access denied. Ou por que está dando esse erro? Porque não conectamos ao banco de dados, mas requisitamos o banco de dados. Então, por lógica, dará um erro. MySQL underline connect. Aqui quase todo mundo sabe nessa vida conectar ao banco de dados, né? O host, por onde está se conectando, que o meu aqui no caso é localhost. O usuário do qual está se conectando e a senha. Ver trigo. Vamos ver, funcionou perfeitamente. Então a gente vai criar MySQL underline select db. A DB que a gente vai usar vai ser vídeo aula, que eu ainda não criei. Então, vamos aqui, ó, criar. Aqui, root vertrigo. Vamos criar vídeo aula. Vídeo aula. Eu não estou usando o OP, eu não estou usando gerenciamento de objetos, que eu resolvi fazer um negócio bem prático e rápido aqui. Usuários, vamos utilizar. O primeiro campo vai ser ID e esse aqui usuário. Varchar 200 int auto incremente primário nulo. E é isso aí. Então vou explicar. ID, o ID ele é nulo, ou seja, a gente não vai definir nada nele. Ele é uma coisa primária e ele é auto incremente, ou seja, criei uma vez como nulo. 1, criei na segunda, 2, e assim, 3, e assim por diante. Usuário, varchar, ou seja, integer, boolean, string, tudo se encaixa aqui no varchar. E ele tem um tamanho definido por 200, né? Porque no MySQL ele necessita saber o tamanho dessa varchar no máximo. E é isso, tá bem... Espero que esteja bem explicado. O que, Jesus maneiro, o que? Aqui. Tá, vamos lá então. Vídeo aula. Daí echo login. O cachorro para de latir. Tá, agora por que MySQL Realscape Stream? Já vou explicar. Tá, Augustela. Tá, suponhamos que eu coloque Augustela, coloque aspas simples e isso aqui. Isso aqui no PHP anula todo o código.
Então, se eu for fazer um MySQL, como é que é? O MySQL Query. Então, ele vai fazer só até a parte do login, ou seja, se o login for igual ao Augustella, anula todo o resto. Isso é SQL Injection, então é por isso que se usa MySQL Real Escape String. Mas a videoaula de hoje não é sobre isso, né? Então, se vocês não entenderam muito bem, pesquisem, por favor. Tá, e senha, que é igual a MySQL Real Escape String. Não sei porque fazer um nome tão grande. Post é senha. Senha, né? Senha. É isso aí. Deixa eu dar um echo. Senha. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai criar uma carry. Carry é igual a MySQL carry, da qual select all from users where usuário é igual a login. Já vou explicar esse comando. Ou seja, select all from user. É usuários. Eu estou dando uma boiada. Usuários. Então, vai pegar todos os registros de usuários e vai mandar aqui. Sendo que onde usuário é igual a login. Entendeu? Então, contagem, cadê o cifrão? Contagem é igual a MySQL, deixa eu lembrar, num rounds carry. Então, ele vai pegar quantas informações este comando nos deu e vai definir como contagem. Echo contagem. Ou seja, 0. Vamos vir aqui usuários. Vamos inserir Augustella. Agora temos um usuário Augustella. Vamos colocar Augustella 1. Viram? Deu 1. Se eu colocar A, 0. Por quê? Porque A não está cadastrado e Augustella está cadastrado. E só tem um Augustella cadastrado. E vamos cadastrar 2 Augustellas. Vamos aqui, Augustella. 2. Viram? Porque este comando nos enviou 2. E este comando pega quantos nos enviou? Acho que ficou bem claro, né? If contagem for maior do que 0, ou seja, se der maior do que 0, é porque existe o que nos foi dado aqui. E é exatamente isso que precisamos. Então, se for maior do que 0, este usuário existe. Else, ou seja, o else nos dá exatamente o contrário do que está aqui. Então, este usuário não existe. Vamos lá. Augustella, este usuário existe. Bozo, este usuário não existe. Então está perfeito o comando. Agora vamos complicar. Não precisa só nos informar o login. Precisa nos informar a senha e os dois têm que ser compatíveis. Mas primeiro temos que excluir o outro Augustella e mudar um pouco essa estrutura aqui. A gente tem que inserir mais um campo, do qual vai se chamar senha. Vai ser um varchar de 200, que nem o login. Tá, deixa eu editar aqui. A senha vai ser 1, 2, 3. Continua normal. Tá. Where usuário é igual a login e senha é igual a senha. Então, se eu digitar só a senha aqui, vai me dar que esse usuário não existe. Por quê? Porque ele
ele não quer só a senha ou só o login, ele quer os dois, onde os dois precisam estar na mesma filinha aqui, ó, entendeu? Então eu vou criar outro usuário para vocês entenderem um pouco melhor, do qual ele vai se chamar Augusto, mas vai ter a mesma senha. Então, se eu colocar Augusto com a mesma senha, este usuário existe. Mas se eu colocar ASD 123, este usuário não existe. Ou seja, precisa ser a mesma carreirinha, não importa se existem senhas iguais já. Entenderam? Acho que ficou claro, né? Tá, então, se este usuário existir realmente, o que se vai ser feito? Primeiro de tudo, precisamos definir Session Start. O que Session Start faz? Dependendo da hora, ele vai iniciar a sessão. Ou dependendo da hora, vai retomar a sessão. E o que é a sessão? A sessão são todos os valores salvos na sessão. Ou seja, aqui neste momento, vamos definir a sessão video.aula.usuário igual a login. Igual a login, tá. Este usuário não existe. Agora vamos vir aqui. Vamos retomar a sessão. Por que retomar a sessão? Porque ela já foi iniciada em outra página. Faz sentido, né? E vamos dar um echo. Não, aqui não preciso disso. Session. Vocês lembram como que era? Ops, fechei sem querer. Era videoaula aqui. Tá, vamos abrir uma nova aba. Barra logado.php. Deixa eu ver qual que é o tamanho. 12 minutos. Tá, pode ver que não me informou nada, mas eu mandei informar. Por que não me informou nada? Porque a gente ainda não logou. Então vamos logar. Augustela 123. Agora vamos vir aqui. Augustela. Então ficou salvo na sessão. Ou seja, se eu mudar de página, se eu for para uma página de edição do usuário, eu não vou precisar logar novamente. O que faz muito sentido e é muito prático e facilita a vida de qualquer um. Então, se vamos mudar de pessoa, Augusto 123. Augusto. Viram só? Vamos dar um login errado aqui. Augusto 2, 123. Este usuário não existe. Não vai para Augusto 2. Vai continuar como Augusto. Uma boa opção de segurança é para quando der um login errado, destruir a sessão. Mas um jeito muito melhor é fazer o seguinte: if i7, lembra do i7? É a mesma coisa. Se a sessão usuário, não, vídeo.aula.usuário existir, a header location é igual a barra logado.php. Ou seja, se a sessão existir, quando logar na index, já vai direto para logado. Entenderam? E aqui também, depois de logar, vamos mudar a header igual. O que é este comando? Este comando vai simplesmente redirecionar para logado. Bom, esta página já está pronta já, né, basicamente. Então vamos para a próxima página, e para essa página vai ser na próxima videoaula. Até lá.